E hoje a gente vai falar sobre áreas de superfícies planas. Então, o que é área? A área de uma superfície limitada é um número real positivo associado a uma superfície da seguinte forma. Primeiro, as superfícies equivalentes são associadas a áreas iguais, ou seja, números iguais. E também vale a recíproca. Em outras palavras, se A é uma região equivalente a B, então a área de A é igual à área de B, e reciprocamente, se a área de A é igual à área de B, então essas duas regiões são equivalentes. A uma soma de superfícies está associada a uma área, um número, que é a soma das áreas das superfícies parcelas. Em outras palavras, digamos que C seja a soma de A com B. Então, a área da região C é exatamente a área da região A somada com a área da região B. Mais para frente a gente desenvolve um pouquinho melhor o que significa isso daqui. Terceira propriedade. Se uma superfície está contida em outra, então sua área é menor ou igual que a área da outra. Então aqui na minha representação em diagrama, coloquei uma região B, que é um subconjunto da região A. Então a área da região B é menor ou igual à área da região A. Então, a área da região B é menor ou igual à área da região A. Vamos ver um teorema? A razão entre dois retângulos de bases congruentes ou alturas congruentes é igual à razão entre suas alturas. Então, se as bases são congruentes, então fica aqui a razão entre suas alturas. E se as alturas forem congruentes, vai ficar aqui a razão entre as bases, tá? Então, qual é a hipótese? Eu tenho aqui dois retângulos, o retângulo 1 e o retângulo 2, de mesma base, essa notação que eu estou usando. A altura do primeiro eu estou chamando de H1, a altura do segundo eu estou chamando de H2. Então, R1 sobre R2 é igual a H1 sobre H2. Bom, então no teorema passado a gente provou uma coisa parecida com isso aqui, né? Só que lá, no teorema anterior, nós estávamos supondo que os retângulos tinham mesma base. Agora a gente vai mostrar um teorema muito parecido, só que a gente não está exigindo que as bases coincidam, né? Agora eu tenho dois retângulos, um R1 e um R2. O primeiro de base 1 e altura 1, o segundo de base 2 e altura 2. E eu estou dizendo que R1 sobre R2 vai ser B1H1 sobre B2H2. Para esse, a gente vai usar uma construção auxiliar e vamos aplicar o teorema que a gente acabou de demonstrar. Então, inicialmente, aqui eu tenho R1 de base B1 e H1 e tenho R2 de base B2 e H2. Eu vou construir aqui um terceiro retângulo de base B1 coincidindo com essa e altura H2 coincidindo com essa. Quando eu olho para os retângulos R1 e R, eu noto que eles têm essa mesma base aqui. Uso o teorema anterior e concluo que R1 sobre R vai ser H1 sobre H2. Coloquei aqui. Por outro lado, quando eu olho para os retângulos R2 e R, eu noto que eles têm altura coincidente. Eu também posso usar o teorema nesse caso. Lembram? Lá no enunciado, a gente disse que isso era uma possibilidade também. Então, quando eu faço R sobre R2, vai me dar exatamente B1 sobre B2, que é o que está aqui. Então, quem é R1 sobre R vezes R sobre R2? É H1 sobre H2 vezes B1 sobre B2. Portanto, fica então R1 sobre R2 igual a B1 sobre B2 vezes H1 sobre H2, que é exatamente o que nós queríamos demonstrar. E aí nós estamos em condições de estabelecer a área de um retângulo qualquer. Dado um retângulo R de base B e altura H, e fixado o quadrado de base igual a 1, altura igual a 1, como sendo a nossa unidade de medida para a área, então o que nós temos? A área do retângulo de base B e altura H, que eu vou chamar assim, AR, vai ser exatamente
o quociente do retângulo pelo quadrado, que a gente acabou de ver como é que é, né? Fica B sobre 1 vezes H sobre 1, ou seja, B vezes H. Por isso que a gente diz que a área de um retângulo é base vezes altura. Em particular, se a base coincide com a altura, que é exatamente o caso do quadrado, né? Então a área vai ser A vezes A quadrado. E o paralelogramo? Um paralelogramo P de base B e altura H, ele é equivalente a um retângulo cuja base é B e a altura média H. Então, note, aqui eu fiz um paralelogramo, né, de base B e altura H. Eu fiz esse pontilhado aqui amarelo, tanto aqui como nessa região, só para a gente ter a intuição, né, de que esse pedacinho aqui é equivalente a esse daqui. Então, se você cortasse, por exemplo, esse pedacinho e colasse ele aqui, você obteria exatamente um retângulo cuja base é B e a altura é H. Claro que com essa fala a gente está dando uma olhada para a intuição, né? Nesse caso, então, a área do paralelogramo coincide com a área do retângulo, então é base vezes altura também. Agora vamos falar um pouquinho sobre triângulos. O triângulo T de base B e altura H é equivalente a um paralelogramo cuja base coincide com a base do triângulo e cuja altura é a metade da altura do triângulo. Então tá aqui, ó, peguei um triângulo, ele é equivalente a um paralelogramo de base B e altura H sobre 2. Você pode visualizar isso pensando que esse triângulo aqui é equivalente a esse daqui. Então, se você tirá-lo daqui e colocá-lo aqui, você tem exatamente um paralelogramo de base B e altura H sobre 2. Então, quem é a área do triângulo? Vai ser a área do paralelogramo, desse daqui. Mas a área do paralelogramo a gente já sabe quanto é. Base vezes altura. Base, quem é a altura do paralelogramo aqui? H sobre 2. É por isso que a gente diz, então, que a área do triângulo é base vezes a altura inicial, H, dividido por 2. Base vezes altura dividido por 2. Um triângulo equilátero de lado A, a gente já sabe que a altura é L raiz de 3 sobre 2, ou no caso aqui, A raiz de 3 sobre 2, porque o lado é A, né? A gente já fez essa conta. Então, como é que fica a sua área? Aqui eu estou representando a área por S, tá? Vocês se lembram que a expressão para área é base vezes altura dividido por 2? Que é a mesma coisa que meio vezes base vezes altura, né? Então, nesse caso aqui fica o quê? Meio vezes a base, que é A, e a altura, que é A raiz de 3 sobre 2. Portanto, quem é a área do triângulo equilátero? A quadrado raiz de 3 sobre 4. E a área do trapézio? Considere que o trapézio, que eu estou representando pela letra T, de bases B1 e B2 é a altura H. Ele é a soma de dois triângulos, um que eu estou chamando de triângulo 1, de base B1 e altura H, e um outro que eu estou chamando de triângulo 2, de base B2 e altura também H. Separei eles aqui nessa figura para ficar mais fácil de visualizar. Note que aqui a gente está usando exatamente aquela propriedade onde a gente está querendo calcular a área de uma região, que a gente pode pensar como soma de duas, né? No caso, eu estou pensando no trapézio aqui como a soma de dois triângulos. Então, a área dele, de fato, vai ser a soma da área dos dois triângulos. Então, como é que fica? Bom, a área do triângulo 1 é a base dele, B1, vezes a altura dividido por 2. E do triângulo 2 é a base dele, B2, vezes a altura dividido por 2. H sobre 2 é um fator comum. Então, vai ficar a área do trapézio igual a B1 mais B2 vezes H sobre 2. E do losango? Dado o losango, conduzimos as diagonais e pelos vértices as paralelas às diagonais. Então, tá aqui. Tinha esse losango, tracei a diagonal 1, a diagonal 2, e aqui por cada um dos vértices as paralelas às diagonais. Claro que aqui eu vou pegar a paralela a essa diagonal, da mesma maneira aqui. Por esses dois vértices, vou pegar essas duas paralelas a essa diagonal.
Nesse desenho eu tenho os triângulos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. E o nosso losango é a soma desses 4 triângulos, né? Por isso que eu coloquei aqui, a área do losango vai ser a área dos 4 triângulos. Mas note que a área do triângulo 2 coincide com a área do triângulo 1, essa aqui coincide com essa, e assim sucessivamente. Você pode pensar nessa área, então, como sendo a área dos 8 triângulos, dividido por 2. Bom, mas a área dos 8 triângulos está fácil, né? Porque essa região constitui um retângulo. Então, como é que fica? Fica D1, que é a base, vezes D2, que é a altura. E aí a gente faz esse ajuste de dividir por 2. Então, a área do losango vai ser D1 vezes D2 dividido por 2. Nessa expressão aqui, a gente está usando as diagonais dele para fazer o cálculo da área, né? Mas é claro que a gente sabe que o losango é paralelogramo também. Então, se você tem a base dele, a altura dele, você também pode fazer o cálculo dessa área usando a expressão da área de um paralelogramo. Então, base vezes altura. E quanto à área de um polígono regular? Então, eu vou pegar um polígono regular de N lados. Aqui no desenho nós temos um hexágono, tá? Mas o que a gente vai fazer vale para qualquer polígono regular de N lados. Nós vamos chamar de M a medida do apótema, K a medida do lado e de P a medida do semiperímetro. Bom, então o que acontece? De maneira geral, nós podemos decompor o polígono de N lados em N triângulos de base K e altura M. A gente até fez essa discussão para o caso do hexágono, né, onde a gente encontra exatamente 6 triângulos. No caso do hexágono, esses triângulos eram triângulos equiláteros. De maneira geral, isso não vai acontecer, né? Não necessariamente esses triângulos serão equiláteros. Eles serão isósceles, isso sim. Mas não importa, né? Porque aqui, ó, eu tenho a base deles, que vai coincidir com o lado do polígono, e a altura deles, que coincide com o apótema. Então, quem é a área do polígono? Bom, eu vou ter N triângulos. Então, aqui a R vai representar para a gente a área desse triângulo, né? Mas quem é mesmo a área desse triângulo? Base vezes altura dividido por 2. K vezes M dividido por 2. Então, como é que fica aqui? Vamos substituir a R aqui na primeira? Fica a área do polígono igual a N vezes quem é a R? Km sobre 2. Km sobre 2. Lembra que cada lado é K e tem N lados, então o perímetro é N vezes K, que é exatamente o perímetro, ou seja, 2P. Então, no lugar de N vezes K, eu vou colocar 2P. Então, vai ficar a área do polígono igual a 2P vezes M dividido por 2. Simplificando, fica a área do polígono igual a P vezes M, ou seja, o semiperímetro multiplicado pelo apótema. Então, está aqui o caso particular do hexágono regular de lado A, né? Eu peguei aqui um hexágono regular de lado A. Neste caso particular, a gente vai encontrar 6 triângulos equiláteros, como eu já até comentei, né? A gente já discutiu a área de um triângulo equilátero. A gente já sabe que a área de cada um vai ser A² raiz de 3 sobre 4. Como são 6, eu tenho que pegar esse número e multiplicar por 6. Então, vai ficar 6 vezes esse número. E quando eu simplifico aqui, fica 3 raiz de 3A² sobre 2, que é a área do hexágono regular de lado A. E agora vamos falar sobre algumas expressões para o cálculo da área de um triângulo. É interessante conhecer várias, porque às vezes fica mais fácil fazer o cálculo da área de um triângulo usando uma ou outra. Algumas são conhecidas, outras nem tanto. Vamos dar uma olhada? Muito bem, então tá aqui essa que a gente já conhece, né? A área do triângulo vai ser base vezes altura dividido por 2. Aqui no primeiro caso eu usei a base A e a altura relativa ao vértice A. Mas é claro que você pode usar um outro lado e a altura relativa a ele, né? Então eu poderia ter usado o lado B e a altura relativa ao vértice B, ou ainda o lado C e a altura relativa ao vértice C.
Existe também uma expressão para o cálculo da área de um triângulo em função dos lados. Então, digamos que você conheça os lados A, B e C e queira calcular a área desse triângulo. Então, a área é a raiz de P vezes P menos A, vezes P menos B, vezes P menos C, onde P é o semiperímetro do triângulo. Também é possível calcular a área de um triângulo usando o raio da circunferência inscrita. A área de um triângulo cuja circunferência inscrita tem raio R, é exatamente P vezes R, ou seja, semiperímetro vezes o raio da circunferência inscrita. Ou podemos calcular a área em função do raio da circunferência circunscrita. Nesse caso, então, a área vai ser A vezes B vezes C, ou seja, o produto das medidas dos lados, dividido por 4 vezes o raio da circunferência circunscrita. É possível também calcular a área em função de qualquer uma das circunferências inscritas. Eu peguei aqui a circunferência inscrita relativa ao lado A e chamei o raio dela de R'A. Tá? Nesse caso, então, a área é dada por P menos A vezes RA, ou seja, semiperímetro menos o lado A, esse número multiplicado pelo raio dessa circunferência. Claro que essa expressão aqui é para essa circunferência inscrita, mas a gente, de forma análoga, poderia ter escrito também a expressão da área usando as outras duas, qualquer uma das outras duas circunferências inscritas. E essa daqui, que também é uma expressão bastante conhecida, né, que no fundo coincide com aquela primeira, que é a seguinte: digamos que eu tenho o triângulo ABC e conheço um dos ângulos aqui, né? Então, essa altura aqui eu consigo escrever como C vezes o seno de A. Basta usar a trigonometria aqui no triângulo retângulo. Então, fica B vezes C vezes o seno de A dividido por 2. Claro que nesse caso aqui escrevi usando aqui o seno de A. De maneira análoga, nós temos expressões usando o seno de B ou o seno de C.